Operação da Polícia Federal desarticula quadrilha especializada em tráfico de drogas. Patrulha Maria da Penha garante cumprimento de medidas protetivas no Mato Grosso. O projeto Maria da Penha começou aqui em Cuiabá, em 2 bairros, onde ocorria o maior número de medidas protetivas. A audiência de conciliação é realizada com o uso de tecnologia. E foi justamente esta ferramenta que está aqui, na palma das nossas mãos. A solução rápida encontrada para resolver um probleminha no Juizado Especial da comarca de Nova Chavantina. Vai viajar com bagagem de mão? Justiça entende que cabe exclusivamente aos passageiros a guarda e vigilância de bagagens não despachadas. Olá, boa tarde. Operação Luxúria. A Polícia Federal cumpre hoje 10 mandados de prisão preventiva e 7 mandados de busca e apreensão para desarticular uma organização criminosa voltada para o tráfico internacional de drogas. Até o momento, 4 pessoas foram presas. A ação ocorre simultaneamente em 4 estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia e Paraíba. As investigações tiveram início em março de 2017, quando um dos envolvidos foi preso com 320 quilos de cocaína em Rondônia. A Polícia Federal apurou que a organização comandava as transações do tráfico a partir do Rio de Janeiro. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de suspensão de ações penais a publicitário denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Os delitos foram investigados nas operações Manus e Lavate. A Manus apura suposto pagamento de propina na construção da Arena das Dunas em Natal. E a Lavate é um desdobramento da primeira operação que investiga crimes de corrupção e lavagem de capitais. Os processos estão em trâmite na 14ª Vara Federal do Rio Grande do Norte. A defesa do publicitário alega que os supostos crimes têm conexão com delitos eleitorais e, por isso, os processos deveriam ser deslocados para a Justiça Eleitoral. Segundo a defesa, por causa dessa conexão, o juiz federal declarou sua incompetência em relação a 2 co-réus, ex-deputados, mas não adotou o mesmo entendimento para o publicitário. Ao analisar o pedido, a vice-presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, no exercício da presidência, afirmou que não se verifica flagrante ilegalidade que justifique o deferimento da medida cautelar. Segundo a ministra, tendo em vista que o pedido de urgência se confunde com o próprio mérito do recurso, a análise mais aprofundada da matéria deve ocorrer no julgamento definitivo do habeas corpus pela 6ª turma. O relator é o ministro Antônio Saldanha Palheiro. O ex-senador Luiz Estevão, condenado a 26 anos de prisão por corrupção ativa, estelionato e peculato, pediu à Justiça um prazo de 10 anos para pagar a multa de R$8 milhões pelos crimes cometidos por ele. A defesa do ex-senador alega que Estevão não tem essa quantia para pagar à vista e esclarece ainda que os bens do ex-senador foram bloqueados pela Justiça. Luiz Estevão cumpre pena na penitenciária da Papuda, no Distrito Federal. A tecnologia tem contribuído muito para a Justiça prestar um serviço cada vez mais eficiente. Uma audiência de conciliação resultou em acordo no Juizado Especial de Nova Chavantina, no Mato Grosso. Agora, olha só, sabe como? Com a ajuda de um aplicativo de conversas. Quem diria que um aplicativo de conversas pudesse ajudar em uma mediação judicial, hein? E foi justamente esta ferramenta que está aqui, na palma das nossas mãos. A solução rápida encontrada para resolver um probleminha no Juizado Especial da comarca de Nova Chavantina. Na data em que estava agendada uma audiência de conciliação, uma das partes não pôde comparecer por conta de um imprevisto na família. E foi aí que o conciliador teve uma ideia. Contatei o advogado autor, e ele disse que poderia tudo bem, que a audiência poderia ser realizada via WhatsApp. Também não houve obstáculo, a parte agredida também não colocou nenhum obstáculo, razão pela qual chegamos ao acordo via WhatsApp. Acordo homologado pelo juiz. E acredito que foi muito bom, tanto para o jurisdicionado, que conseguiu resolver o processo de forma mais célere, quanto para o judiciário, que teve economia de despesas, não precisou de oficial de justiça para intimar as partes, e acho que é a ferramenta do futuro nesse ponto. E o que achou o Ariolino, hein? Que não pôde ir no dia? Para mim foi de fundamental importância.
é um ato que traz celeridade, né, visando tanto a economia processual, também respeitando a vontade das partes. Uma conciliação no âmbito dos juizados especiais, onde predominam os princípios de informalidade, oralidade, simplicidade. Então, isso realmente foi uma solução criativa e que, no caso concreto, foi eficaz. Tecnologia que também está presente nas mediações de segundo grau, onde já é utilizado o recurso da videoconferência. Estratégia que tem diminuído distâncias, aumentado a agilidade processual e economizado recursos. Olha só, na hora de viajar de avião, fique atento. Bagagem de mão é de total responsabilidade do passageiro. Esse é o entendimento da Justiça, que negou pedido de indenização a um homem que teve a bagagem levada por outra pessoa. Sempre que vai viajar, o David leva apenas a mala de mão, que não precisa ser despachada. Bem melhor, né? Praticidade é tudo hoje em dia. E a agilidade na viagem, bem melhor, rapidez, conforto. Assim como ele, muita gente faz isso, seja para não pagar ou mesmo pela praticidade. Mas mesmo sendo bagagem de mão, é preciso ter cuidado. Um passageiro daqui do Distrito Federal entrou na justiça depois que a mala de mão dele sumiu de dentro do avião, possivelmente levada por outro passageiro. Ele queria indenização por danos morais e materiais. A alegação é de que a empresa era responsável pela bagagem não despachada. Em primeira instância, o pedido foi negado. A decisão foi mantida por unanimidade após recurso do passageiro. Baseada em uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, a relatora do processo entendeu que a guarda das bagagens não despachadas é responsabilidade exclusiva dos consumidores. A bagagem despachada você tem um controle quando você submete aos cuidados da companhia. Você entrega a sua coisa que fica sob a custódia da companhia e você tem um controle que permite, né, rastrear em caso de extravio, enfim. Já a bagagem de mão não é possível porque é eminentemente pessoal, né? Então cabe ao passageiro tomar esse cuidado. A Salete não se descuida. Sempre que vai viajar, fica de olho nas malas. Eu acho que cada um tem que se responsabilizar pelos seus pertences. Tudo bem, se eu embarcar e lá eu não conseguir retirar a bagagem, aí sim a companhia tem que arcar com o problema, com a dificuldade. Mas eu tenho que me responsabilizar pelos meus pertences, pela minha família. Não posso deixar uma criança sozinha, uma mala sozinha. E no próximo bloco, a vinda de venezuelanos para o Brasil. O Brasil já recebeu mais de 80 mil pedidos de refúgio de cidadãos que pretendem viver no país. O número de refugiados no mundo aumenta a cada ano. São pessoas que deixam seus países em busca de sobrevivência, quase sempre em razão de conflitos políticos, guerras ou tragédias naturais. Na primeira reportagem especial do Superior Tribunal de Justiça sobre este tema tão sensível, você vai ver como é a situação de quem busca refúgio no Brasil e como a Justiça tem tratado o tema. A crise migratória tem chamado a atenção nos últimos anos. De acordo com a Agência da ONU para Refugiados, mais de 70 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas em todo o mundo. Nos últimos 10 anos, o número de refugiados cresceu mais de 50%. Eu venho com minha família, 3 crianças. Saiu na Síria em 2014. Não pode ficar criança quando o país tem guerra, quando a cidade tem guerra, porque falta muitas coisas. Falta pouco água, energia, pouco comida, tem medo. Eu morava na Síria, Damasco, na capital da Síria. Eu venho para o Brasil em 2013, no final do ano. Refugiados são pessoas obrigadas a deixar o país de origem devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, conflitos armados ou perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Para essas pessoas, o país de origem é perigoso e, por isso, precisam buscar refúgio em outro lugar.
O Brasil já reconheceu mais de 11 mil refugiados, de acordo com o relatório Tendências Globais da Agência da ONU para Refugiados. Segundo o Ministério da Justiça, até o fim de 2017, os países com maior número de refugiados no Brasil eram a Síria, República Democrática do Congo, Paquistão e Palestina. O nosso país, por ser parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, garante que a pessoa tem não somente o direito de pedir refúgio, mas também o direito de ser reconhecida como refugiado, o que implica a não devolução dessa pessoa ao seu país de origem, que é exatamente o local em que a vida dela correria risco, e os mesmos direitos e deveres que teriam outros estrangeiros em situação regular no país, o que é basicamente os mesmos direitos e deveres que têm os nacionais, com exceção dos direitos políticos. A legislação brasileira ela é bastante liberal. Ela recebe bem o refugiado. Então, a pessoa, no momento que solicita o refúgio, ela já tem um visto provisório de trabalho, já tem uma identidade provisória e ela pode circular livremente por todo o território nacional. Não é todo o país que acontece isso, pelo contrário. Em boa parte dos países, a pessoa é colocada num campo de refugiados. E nós sabemos bem o que significa isso. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, a mãe de uma criança refugiada do Congo queria que a filha exercesse direitos, como ser matriculada em escola pública e utilizar o sistema de saúde. O relator do recurso na quarta turma, ministro Luiz Felipe Salomão, ressaltou que a falta de registro em cartório não deve impedir o exercício da cidadania. Foi considerado que a emissão do Registro Nacional de Estrangeiros, o RNE, garante direitos fundamentais iguais aos dos brasileiros. Se nós partimos do princípio de que somos seres humanos, ele não é retórica ou frase bonita dizer que todos temos direitos básicos de vivê-los num país ou no outro. E essa dinâmica, ela faz parte da história. É muita tristeza. Tem muita gente lá tá sofrendo de guerra, de faltar água, de faltar luz, médicos, segurança. É muita coisa feia que está acontecendo lá, é triste, para a gente é muito triste. Eu acredito que não vou conseguir visitar minha casa em 10 anos ou 20 anos. Com a grave crise política e econômica, mais de 4 milhões de venezuelanos já deixaram o país. E quase 200 mil deles vieram buscar abrigo no Brasil. A principal porta de entrada de venezuelanos no Brasil é pela fronteira com Pacaraima, em Roraima. Segundo a Agência das Nações Unidas para os Refugiados da ONU, o número de pessoas que deixaram o país cresceu mais de 6.000% em 4 anos. Passou de 65 mil para 4 milhões. Os países latino-americanos recebem a grande maioria dos venezuelanos: Colômbia, Peru, Chile, Equador, Brasil e Argentina. A Venezuela enfrenta uma grave crise política e econômica. No ano passado, a inflação chegou a 130.000%. Segundo a Polícia Federal, o Brasil já recebeu mais de 80 mil pedidos de refúgio de cidadãos que pretendem viver no país. E para falar mais sobre a situação dos refugiados, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, José Fabrício Silva de Lima, a quem, antes de mais nada, agradeço pela presença para falar sobre esse tema tão delicado. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Cadu. Muito bom tê-lo aqui para falar sobre isso, como eu já disse. E eu começo com uma questão que me parece bastante interessante. Conversávamos antes da entrevista aqui a respeito da situação dessas pessoas que passam. Vamos pegar o caso específico da Venezuela, mas há outros também que se encaixam nisso. Alguns destes cidadãos venezuelanos, eles quando chegam até os postos especificamente da Polícia Federal, eles passam por um processo de cadastro. Há uma decisão que eles têm de tomar. Que decisão é essa? Ao se depararem com a Polícia Federal na fronteira em Pacaraima, o refugiado ou mesmo a pessoa que está saindo da Venezuela pela grave crise que o país vem enfrentando, ela pode se declarar turista e de maneira pé de trânsito no território nacional ou refugiado. E daí, a depender da escolha que este venezuelano ou outra pessoa que esteja em trânsito e queira passar pelo território nacional, aí sim se tomará as medidas mais adequadas para cada situação.
Quem está em trânsito tem 60 dias, conforme a legislação prevê, para sair do nosso território nacional. E quem pede refúgio poderá ser abrigado junto ao projeto Acolhida e daí aguardar uma oportunidade de interiorização, que no nosso sentir é um mecanismo importante para que os demais estados da federação possam contribuir para minorar o quadro hoje mais robusto de venezuelanos apenas no estado de Roraima. De que maneira é feita essa interiorização? A interiorização ela passa por um processo que nós avaliamos de altíssima qualidade. O Exército Brasileiro faz um cadastramento averiguando antecedentes criminais, documentação, vacinação, habilidades profissionais dessas pessoas que pedem refúgio ao Brasil e montam um cadastro único, nacional. Esse cadastro ele é disponibilizado para as instituições públicas, como bem ainda também para a sociedade civil, empresas privadas. E quem estiver com interesse em contratar, poderá encontrar neste cadastro a mão de obra que necessita para fazer frente às suas reais necessidades. Ao se fazer esse encaminhamento, esta pessoa será encaminhada para quem pretende fazer uso do cadastro. A ONU acaba também sendo uma parceira fundamental nesse processo. A ONU chega, Cadu, a pagar 3 salários de aluguel a essa família para que ela possa se ambientar e retomar a sua vida. E nós entendemos que este processo, principalmente com a ajuda da sociedade civil, é o que pode minorar a situação que hoje ela é em maior escala absorvida pelo estado de Roraima. Doutor, o senhor como presidente do Colégio de Defensores esteve em Boa Vista, viu a situação dos refugiados. Como é que eles estão? No que pertine às dinâmicas do dia a dia, nós ficamos muito felizes em ver o acolhimento com dignidade, com respeito aos direitos humanos, fornecimento de 3 refeições, inclusive tive a oportunidade de almoçar lá e, de certa maneira, fiquei muito feliz em ver que o Estado brasileiro tem dado uma acolhida digna e que tem feito frente às reais necessidades do povo que pede refúgio ao Brasil. Foi feita, inclusive, uma carta endereçada aos defensores após essa visita, que também me parece que foi enviada aos ministros do governo federal envolvidos na questão. O que consta nela? A carta ela tem por objetivo pedir o engajamento dos defensores públicos gerais de todo o país no sentido de fazer uso do cadastro quando da necessidade de contratação de mão de obra, contribuindo assim para o processo de interiorização. E bem ainda, de auxiliar o Estado de Roraima nas tratativas para a liberação de recursos, principalmente para a área de saúde. Quero aqui registrar que nos chamou muito a atenção o seguinte ponto. Dos 46 leitos de UTI para recém-nascidos, 40 deles estavam ocupados por venezuelanos, o que demonstra que houve uma demanda por serviços de saúde onde o Estado não tem condições para, por si, dar o devido andamento que é necessário. Então, seria necessário também um aporte de recursos para a área de saúde para fazer frente às necessidades do estado de Roraima. Doutor, eu gostaria de desejar boa sorte na continuidade, inclusive da instituição dos defensores de maneira geral, no acompanhamento dessa questão. Estaremos acompanhando aqui também na TV Justiça. Muito obrigado, doutor. Obrigado. E a seguir, quais os direitos e garantias de um trabalhador com câncer? Além do auxílio-doença e do saque do FGTS, a legislação brasileira garante ao trabalhador com câncer direitos de natureza tributária e previdenciária. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, divulgou há pouco uma nota de pesar pelo falecimento do jornalista Paulo Henrique Amorim, na manhã desta quarta-feira. Toffoli disse que a atuação de Paulo Henrique nos mais diversos meios de comunicação brasileiros deixou a marca de um jornalista crítico e audacioso. O presidente do Supremo Tribunal Federal assina a nota deixando sentimentos à família, amigos do jornalista e ao Grupo Record. Paulo Henrique Amorim morreu de infarto aos 76 anos no Rio de Janeiro.
O empregado que retorna ao trabalho após tratamento de câncer tem direito à estabilidade? E quais outros benefícios são garantidos por lei aos trabalhadores que têm esse tipo de doença? Durante 8 anos, a Benedita trabalhou como recepcionista em uma empresa de telefonia. Em 2014, ela se afastou do emprego para se tratar de um câncer no sistema linfático, conhecido como doença de Hodgkin. Enquanto cuidava da saúde, ela recebeu auxílio-doença. Eu peguei a documentação necessária, levei na Previdência, não teve dificuldade para encostar. Logo depois de 45 dias, comecei a receber e seguir o tratamento. O auxílio-doença é um direito do trabalhador que enfrenta câncer, assim como o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. As parcelas foram importantes na luta da Benedita contra a doença e a batalha agora está quase vencida. Segundo os médicos, ela poderá voltar ao trabalho em breve. Vem a dúvida, né? Voltar à empresa, trabalhar, se a empresa vai me aceitar de volta, porque muitas pessoas que eu conheço, depois do tratamento, a empresa foram demitidas. A demissão após o retorno de um afastamento por motivo de doença grave não é proibida. A legislação não garante ao empregado a estabilidade depois do tratamento de câncer. Mas existe uma lei que proíbe a dispensa por discriminação. Ou seja, nesses casos, quando não há motivos considerados razoáveis para a dispensa, a Justiça pode determinar a reintegração do empregado. A Lei 9.029 de 1995 proíbe qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de manutenção do emprego. E a súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho garante ao empregado direito à reintegração no emprego em caso de discriminação por doença grave. É preciso entender que a estabilidade para o direito do trabalho significa a absoluta impossibilidade de um empregador rescindir o contrato de trabalho sem causa justificada. Se o empregado comete uma justa causa, mesmo sendo estável, ele pode ser dispensado. Agora, a garantia que se assegura ao trabalhador portador do câncer é uma garantia de não ser dispensado por discriminação. O empregador pode dispensar desde que não seja por discriminação. A súmula 443 estabelece uma presunção de discriminação e cabe à empresa demonstrar ao juiz que não houve essa situação de discriminação. Além do auxílio-doença e do saque do FGTS, a legislação brasileira garante ao trabalhador com câncer direitos de natureza tributária e previdenciária. No campo do direito tributário, por exemplo, o trabalhador que obtém a aposentadoria por invalidez em razão do câncer está dispensado do recolhimento do imposto de renda. Também o trabalhador que vê comprometida a sua capacidade de se locomover em razão de sequelas nos braços ou nas pernas, de dificuldades de locomoção, tem direito de adquirir automóveis adaptados com isenção de IOF, ICMS e IPI. Portanto, há também o IPVA. E, por fim, há também o direito de um acréscimo de 25% à aposentadoria se o trabalhador acometido da doença necessitar de cuidados especiais. Um projeto em Mato Grosso tem ajudado e muito vítimas de violência doméstica, com proteção, amparo e acompanhamento de perto dos casos. É o Patrulha Maria da Penha, que tem garantido o cumprimento das medidas protetivas. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. O trecho da música que você acabou de ver e escutar fala sobre a violência doméstica e é interpretada pela cantora Elza Soares. E qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. E essa mulher, mãe de 6 filhos, que mora em Cuiabá, infelizmente faz parte da realidade vivida por tantas outras vítimas da violência doméstica. Tem um dia que eu chegou bêbado, tirou um empurrão aqui na porta de casa, machucou meu peito, não tinha para comer, não tinha nada. Eu não podia falar por causa que ele falava para mim, se você falar na polícia, a polícia vai te pegar, porque você é estrangeira, você não pode. Se você falar na federal, a federal vai te transportar, te vai levar, te vai jogar para lá. Então, eu ficava com esse medo, né, em ficar quieta. Depois das ameaças feitas pelo companheiro, ela criou coragem de denunciar.
foi quando a justiça determinou que o agressor não se aproxime dela. Com isso, a Patrulha Maria da Penha passou a acompanhar o caso dessa vítima de perto. E eu estou muito agradecida porque eu sei que a justiça da terra, mediante Deus, também é divino, né? Que eles me estão ajudando. Ela está aqui sempre observando das coisas, ela me acompanhou na justiça. Desde a criação da patrulha, em outubro de 2018, 128 mulheres já foram atendidas na capital de Mato Grosso. O projeto Maria da Penha começou aqui em Cuiabá, em 2 bairros, onde ocorria o maior número de medidas protetivas. Mas atualmente ele está em outros 5 bairros aqui da capital. E os policiais, inclusive, vão na casa das vítimas. Induzindo, assim, que haja o respeito, que não haja crime, né? Em nenhum local. E aí a decisão é da pessoa, né? É da vítima. Ela precisa escolher o que é melhor para ela. E nós respeitamos essa decisão. Nesse contato, que é realizado por visitas, elas recebem um número do telefone funcional da patrulha, que pode ser acionado em qualquer momento do dia. Nós temos resultados muito positivos. A maioria das mulheres, elas conseguiram retomar a vida. Temos um baixo índice de descumprimento da medida. 2 casos apenas, e esses 2 casos que descumpriram a medida protetiva foram presos. Onde a Patrulha Maria da Penha atua, não se consumam homicídios, nem se tentam homicídios, feminicídios, vamos dizer assim. Eu penso que nós precisamos expandir com muita segurança a patrulha também para as demais unidades do Estado. A Patrulha Maria da Penha é como se fosse minha mãe hoje, né? Que ela vem, me olha aqui, pergunta como que eu estou, minhas crianças, né? Mas graças a Deus, até hoje, posso olhar a vida diferente, né? E a gente fica por aqui. Daqui a pouco eu volto com outras notícias no Justiça Agora. Para você, uma boa tarde. Até lá.